Olá, flores! Olá, cravinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Confesso que eu já estava com muitas saudades de vocês. Eu me ausentei por esses dias por uma boa causa. Eu recebi meu filho de Portugal, que nós não nos encontrávamos desde a pandemia. Felipe esteve com a gente aqui, foi em 2020. E foi bem rapidinho, porque quando ele chegou no Brasil, que ele ia passar o aniversário com a gente, teve que embarcar no dia 15 de março, ele faz 6 de abril, e teve que voltar muito rápido devido à pandemia da Covid. Mas tudo a um tempo determinado por Deus, Deus preparou dele ficar 2 semanas conosco aqui, já está na casinha dele. Ontem nós o levamos até o aeroporto de Guarulhos. Hoje ele chegou na cidade dele do Porto ali por volta das 3 horas da tarde, está descansando, está bem, louvado seja Deus. Hoje, flores, eu não poderia, não pense vocês que eu me ausentei aqui do YouTube, mas que eu não tenho assistido aos vídeos, às lives. Eu, como disse a vocês, eu assisto aos vídeos dos críticos, às lives também, não de todos, né? Tem alguns aqui que eu faço questão de estar ouvindo para ver o que estão falando aqui na internet. E eu não vou deixar passar, flores, porque eu senti nessa jovem um despreparo tão grande para ela entrar na live do Josafá Agra, que me deu assim peninha dela, né? Cheguei até mesmo a pegar o contato dela no Instagram, pedi o telefone dela, né, para que nós conversássemos, para que eu pudesse assim ajudá-la no sentido de abrir a mente, porque a função dos críticos aqui é tirar pessoas de dentro da comunhão da igreja, da congregação cristã no Brasil. E Jéssica, esse vídeo vai ser para você. Eu vou ler alguns pontos que você falou, o início do vídeo, só que quando chegou no momento em que ele fez uma pergunta a você, quando chegou naquela parte, já descambei, falei, não quero mais assistir essa live, porque a função do Josafá aqui não é ajudar ninguém. A função do Josafá aqui é tentar enganar as pessoas que ainda estão na congregação, mas estão assim com dúvidas, por isso que eu falo. Flores, cravinho, se você tem dúvidas, se você acha que não está naquele lugar certo, se você tem dúvida que foi Deus quem os colocou dentro da congregação cristã no Brasil para servi-lo, busque somente em Deus. Não venha pedir ajuda aqui na internet, ainda mais para pessoas que hoje já não fazem mais parte da congregação cristã no Brasil. Jéssica Silvestre tem apenas 23 anos, corrija-me porque eu entendi você falar 26, no vídeo deu para ouvir mais ou menos 26 e aí você falou 23 anos. Uma moça jovem ainda, muito ingênua, eu senti uma ingenuidade muito grande e vou começar a falar do início dessa live. O nome dela é Jéssica Silvestre, ela entrou na live de Josafá Agra, ela mora em São Roque, de Minas, e ela começou dizendo que ela frequenta a CCB desde os 15, 16 anos de idade, né? Ela batizou em 2021, eu digo assim, que Jéssica, você está ainda gatinhando. E um conselho de mãe, um conselho de avó, não troque o certo pelo duvidoso. Os servos de Deus têm mandado muito, mas muitos conselhos para que a gente não deixe de ouvir a palavra de Deus para entrar no meio da teologia, para estar no meio dos teólogos, porque nem todos que aqui estão são formados em teologias. Nem todos que aqui estão preparados para poder ensiná-la, para poder ajudá-la. A função deles aqui é denegrir o nome da congregação cristã no Brasil, falar muito mal
e tirar você da comunhão da igreja. Então, Flores, nessa live do Josafá Agra, eu prometi que eu não ia mais falar no seu nome aqui, mas é impossível, viu, não falar, porque como eu faço parte da congregação cristã no Brasil 44 anos, muito feliz. Não é só faz de conta, não. Eu estou convicta, viu, Jéssica, do caminho que o Senhor me colocou, porque da mesma forma que você disse aqui na live, que muitos anos atrás o Senhor tem falado com a tua alma e o Senhor cumpriu o sonho que ele deu antes de chamá-la para esse caminho maravilhoso. Então não deixa esse poder de persuasão que tem o Josafá Agra de fazer a tua mente. Não deixa que o encantamento diabólico venha tomar o seu coração, porque tudo que o Josafá faz aqui é um encantamento diabólico. Não só ele, como muitos críticos aqui na internet, a função deles aqui é tentar fazer a sua cabeça, é tentar fazer você a menos na presença de Deus, a você não crer mais que o Senhor tem poder de operar obras. Então eu vou começar a ler alguns pedaços que foi falado na live e vou conversando com vocês. Antes de tudo, a paz de Deus com todos e todas. E começa assim, olha. A Jéssica diz que ela frequenta a CCB desde os 15, 16 anos. Hoje ela com 23 anos, batizou-se em 2021 em São Roque de Minas. Ela diz que cresceu num berço evangélico dentro da Assembleia de Deus. Após o divórcio dos meus pais, fomos para a CCB. Foi lá que Deus revelou o que estava acontecendo no casamento dos meus pais. Minha mãe, antes de ir para a Assembleia de Deus, ela já havia se batizado na congregação. Quando nós estávamos na Assembleia de Deus, eu ouvia muito falar em obras, testemunhos de Deus. Que Deus tinha feito isso, que Deus tinha feito aquilo. Mas eu só fui viver todos esses milagres dentro da congregação cristã no Brasil. Depois de um período, eu me afastei da igreja e fui para o mundo. Então, um pé dentro, né? Como diz, um pé na canoa e outro fora da canoa, né? Que é no mundo. Logo, Josafá faz a primeira pergunta. Jéssica, qual foi? Ela já havia falado, né? Só que o Josafá, ele tem esse poder de persuasão. Então, ele vai observando, sabe, a presa, e deixa ela à vontade para falar. Quando ele puder dar o bote dele, ele dá o bote dele. Então foi o que aconteceu aqui. Ela já havia dito que passou a frequentar a congregação a partir do momento que os pais se divorciaram, que foi na congregação que está no Brasil que o Senhor foi revelando o problema que os pais estavam enfrentando. Aí Josafá pergunta: Jéssica, qual foi o motivo de você ir para a CCB? Eu pus aqui, né? Embora ela já tivesse respondido a ele, ela tornou a dizer que foi por conta da separação dos pais. Aí a mãe foi para a congregação e desde que ela era mais nova, antes de casar com meu pai, falavam para ela que o lugar dela era dentro da congregação cristã no Brasil. Aí Josafá, como de costume, coloca palavras na boca da jovem, afirmando que ela foi para a congregação porque alguém disse que lá era o lugar da mãe dela. Então, Jéssica, você foi para a congregação porque alguém falou que o lugar da sua mãe era lá? E não foi isso que a menina disse. Aí a menina tornou a dizer que foi por conta da separação dos pais. Logo, Josafá pergunta: não foi por causa do evangelho? Não foi por causa de uma pregação?
ele com essas perguntas dele, ele deixou a menina tão desconcertada, porque a função do Josafá é desconcertar a todos os CCBanos. Por isso que eu digo, não percam tempo de estar entrando em lives de Josafá Agra, porque ele tem esse poder de persuadir você, colocar palavras na sua boca que você não falou. Eu escrevi assim, ó. Aí ele já coloca palavras na boca da jovem, afirmando que ela foi para a congregação porque alguém disse que lá era o lugar da mãe dela. Não foi por causa do evangelho que eu criei. Eu vi uma pregação, eu vi que tinha evangelho na CCB e eu fui para a CCB. Então ele quis dizer que não foi por evangelho que ela foi para a congregação, foi porque alguém disse que a mãe teria que estar congregado ali na congregação. Então ele tenta distorcer todas as palavras das pessoas, ele tenta desconcertar as pessoas. A menina ficou tão desconcertada e a menina disse assim, ó, com 12 anos, ela foi pela primeira vez com a tia. Achou muito estranho e passou a frequentar a congregação depois da separação dos pais. E aí eu comecei a me sentir mais à vontade lá, porque quando eu estava na Assembleia de Deus, eu participava do grupo de louvor, todo domingo eu cantava no púlpito da igreja, e na congregação não era assim. Achei diferente, né? Aí o Josafá, com aquele jeito sarcástico dele, ele diz assim, ó, na congregação você pode lavar banheiro. Aí ela, na inocência dela, falou assim, posso também trabalhar na obra da piedade. E ele todo assim, sarcástico, falou assim, só se você for revelada. Você fazer de espontânea vontade, você pode varrer um chão, passar um pano no banheiro. E a Jéssica falou que no momento, na congregação, ela trabalha no SIGA, ela faz lançamento, apontamento das irmãs da limpeza e das irmãs que trabalham assim na aula de música. Então, esse é o trabalho que ela tem na congregação. Ela disse também que temia muito batizar na congregação cristã no Brasil, porque na Assembleia, quando há caso assim de pecado, Jéssica, eu quero explicar para você que muitos hoje em dia dizem que a congregação tirou muitos de dentro da igreja por conta do pecado de morte. O que é o pecado de morte? Você sabe o que é, Jéssica? Tem o pecado de morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos críticos aqui, a todo momento, estão pecando na presença de Deus, porque blasfemam muito contra o Espírito Santo de Deus. Agora, o pecado que leva para a morte é um adultério, é você tirar a vida do teu irmão. Então, tem que saber compreender o que é o pecado de morte e o pecado que leva para a morte. Então, Jéssica, você explicou direitinho que você tinha medo de se batizar, porque na Assembleia de Deus eu tenho meu irmão que é pastor, que digamos assim, que vocês caíssem num pecado, numa transgressão, vocês iam ficar afastados por um tempo e depois voltava à comunhão da igreja. Você ouvia-se muito dizer, né, que é o que dizem mais aqui na internet, né, que essas pessoas que fizeram parte décadas dentro da congregação e hoje cospe no prato que comeu, né, falando muito mal e não explicando às vezes para a pessoa. Então você ouviu muito dizer, né, que tinha medo de se batizar, com medo de pecar e colocarem você fora da igreja. Então,
Aí você colocou assim: e ouvi falar que na congregação, se pecasse, já era excluído e que não tinha mais a salvação. Por isso que fiquei nessa. Eu ia em batismo, mas eu não batizava. Aí depois que eu mudei para cá, para Minas, São Roque de Minas, ela ficou tão sem graça de falar com Josafá que ela virou e falou assim: ô irmão Josafá, eu sei que tem muitas coisas erradas dentro da igreja, mas eu acredito no meu batismo. Então foi onde ela disse que acreditava no batismo, que foi Deus que realmente a chamou, porque foi muito pontual. Tinha a ver com algo que Deus havia falado para ela, mostrado para ela há muitos anos. E logo Josafá acosta, né? Porque a mania dele é cortar a pessoa naquele momento que ele quer já botar palavrinhas na sua boca. Aí Josafá pergunta: Jéssica, você acredita que seu batismo foi por Deus? Por algumas coisas que aconteceram? Por sinais? Ela afirmou que sim e disse que foi muito claro a maneira que Deus a chamou. Aí o Josafá diz: tá, mas não tem nada a ver com Jesus. Aí Jéssica falou: sim, claro que tem, com certeza. Aí ele pergunta para ela: então, aonde? Explica. Aí a Jéssica conta que ela teve um sonho. Eu não coloquei o sonho aqui, mas eu sei mais ou menos, tá? O sonho que você teve. A Jéssica sonhou que ela estava no rio, no batismo, né? Do lado de dois irmãos, que ela até explicou que na Assembleia de Deus elas podiam participar, assim, de ajudar no batismo, mas ela tinha certeza que não era da CCB, porque até então ela não sabia que a congregação realizava batismos nos rios. Ela só foi saber quando mudou-se para São Roque de Minas. E quando foi o dia do batismo dela, diz que ela ficou muito assim, em comunhão com Deus, que ela conversou muito com Deus e que ela colocou o Inário no colinho dela e ela começou a falar com Deus e Deus foi respondendo. Que os hinos não falaram com ela, que a palavra não falou com ela, mas tudo que ela falava com Deus no íntimo de seu coração, o Senhor a respondia. E foi o momento em que ela se batizou. Então ela disse, deixou bem claro ao Josafá Agra, que esse batismo foi o Senhor quem a chamou. Então, Jéssica, um conselho de mãe, de avó, de tia que eu dou a você, fica naquilo que Deus colocou no teu coração. Não deixa o inimigo falar no teu ouvido. Não caia no encantamento diabólico aqui da internet. Porque, Jéssica, a volta do Senhor está próxima. E a função de todos esses críticos aqui, principalmente de Josafá Agra, é tirar você da comunhão da igreja. O momento que ele perguntou para você, Jéssica, por que você não sai da CCB? E você respondeu, porque você já alcançou muitas obras dentro da congregação. E muitos ainda estão alcançando muitas obras. E nós estamos no tempo, Jéssica, da dispensação dos céus. Vá no seu quarto, pegue o seu véu, dobre o seu joelho e fale diretamente com o Senhor. Não busque conselhos para aqueles que já não fazem mais parte da comunhão da igreja, que hoje estão aqui na internet para levar contenda, para levar assim a divisão, porque Deus é amor, Deus é união. Então, Jéssica, a partir do momento em que ele perguntou para você, né? Você explicou para ele que você não saiu da igreja ainda, porque as igrejas que tem são quase 2 horas de distância. E ele até chegou com um jeito sarcástico dele. Ô Jéssica, se digamos no bairro que você mora não tivesse nenhuma igreja e do lado tivesse um terreiro de macumba,
Você iria? Ela, Deus que me perdoe, eu não iria não. Mas por que você não iria? Ele perguntou. Porque lá eles estão adorando outros ídolos e não provém de Deus, né? E ele já veio com o sarcasmo dele que nós da congregação também adoramos outros demônios, ele quis dizer, né? Josafá, cuidado com as palavras que você solta aqui. Eu, assim, não queria estar na tua pele. Porque o Senhor sempre fala para nós, a cada alma que você trouxer aqui dentro, é um degrau a mais que você está subindo. E para você, a cada alma que você tira da presença de Deus, é um degrau abaixo. Eu não quero estar na tua pele. Então, Jéssica, você não quis me ouvir, mas eu prometi que eu iria falar com você através desse vídeo. E não somente a Jéssica, que é uma menina ainda novinha. Não troque o certo pelo duvidoso. Busca Deus no seu íntimo do coração, no seu leito, fecha o quarto, fala diretamente com Deus, peça sinais, porque onde já se viu esse homem dizer que a congregação não prega Jesus Cristo? Os hinos cantados, falamos de Jesus Cristo, o culto é aberto em nome do Senhor Jesus. Eles que não falam mais de Jesus Cristo, eles que estão usando o nome do Senhor em vão para levar contenda, dissensões, divisões, são pessoas que, se Deus não tiver misericórdia, eu não sei o que vão ser de cada um deles aqui da internet. Eu tenho pena. E Jéssica, busque a Deus na sua vida. Você sabe que quando a gente sai da comunhão da igreja, as coisas não vão bem. As coisas não caminham bem. A mulher sábia edifica o lar. Não queira trocar o caminho do Senhor por teologia, porque tudo aqui é passageiro. A palavra vinda dos céus, direto dos céus, a gente trava aqui. Você pode ler livros e livros teológicos, você não vai gravar no coração. Mas quando é vinda dos céus, nada apaga. Eu desejo a todos uma excelente noite. Beijo, beijo, flores e cravinhos. E até o próximo vídeo. Cuidado com esses raposas e raposinhos aqui da internet. A paz de Deus com todos e todas.